Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor e a todos os amigos e amigas que vão estar assistindo a este vídeo. Nós queremos aproveitar a madrugada deste dia para falarmos na 11ª lição da nossa escola bíblica, que traz por título Compromissados com a Evangelização. Sabemos que a evangelização somente através do Evangelho é que nós conseguimos alcançar o objetivo maior, que é a salvação das almas. Em Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15, Jesus ele é categórico ao afirmar em sua mensagem: o ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É uma missão importantíssima, é a maior missão, é objetiva, porque traz de volta, através do evangelho, o homem, a humanidade, a se reencontrar com o Salvador, com o seu Criador, através do Evangelho. E a evangelização é um compromisso da igreja, dos que aceitaram a Jesus e formam a Igreja de Cristo, que são anunciadores de boas novas na terra. Para nós sermos breves, fazendo 2 vídeos curtos, de mais ou menos 15 minutos, nós vamos iniciarmos pelo texto áureo, que diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É uma expressão categórica, clara e objetiva do apóstolo São Paulo, que na minha opinião é o príncipe dos apóstolos, um dos maiores. Depois de Jesus, eu considero o maior homem do Novo Testamento. E Paulo faz essa afirmação mostrando para a sociedade judaica, para os romanos e por onde ele passava, e o objetivo principal que essa carta foi enviada aos romanos, mostrando que aquele grande homem do passado, aquele também perseguidor dos cristãos, aquele fariseu, aquele membro do Sinédrio, aquele homem que foi educado aos pés de Gamaliel, neto dos 7 sábios da Grécia, de Iliel, aquele homem preparado intelectualmente, perseguidor dos cristãos, ele disse que não se envergonhava agora de falar daquele evangelho. Aquele evangelho que é o evangelho que liberta, o evangelho transformador, o evangelho renovador, o evangelho perdoador, transformador. Ele disse que não se envergonhava, porque não me envergonho do evangelho, porque ele não é outra coisa. Ele não é uma brincadeira, ele não é uma história, ele não é uma afronta à sociedade, ele não é nada disso. Ele é o poder de Deus e salvação para todos aqueles que crê, para todos. Se crê, primeiro dos judeus, também do grego. A verdade prática diz o seguinte: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. O evangelho, ele não é outra coisa, ele é poder de Deus, como nós já afirmamos, e salvação para todo aquele que crê. No Salmo 62, versículo 11, está escrito: uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Jesus, ao ressuscitar, no capítulo 28 de Mateus e no versículo 18, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ao receber este poder, a falar deste poder, Jesus Cristo, ele estava nos comissionando, aqueles que aceitavam ele como Salvador e acreditavam naquela mensagem,
a propagar, divulgar e anunciar as boas novas de salvação. Poder nesse versículo, nós falamos, segundo o original grego, tem o mesmo radical de dínamo, quer dizer, dinamite, uma explosão. O evangelho foi uma explosão de boas novas. O evangelho foi a explosão da grande renovação de Deus. Então, a palavra poder neste versículo, ela tem esse potencial porque vem do original grego, que tem o mesmo poder que quer dizer dínamo, que vem de dinamite, que quer dizer uma grande explosão. Vamos partir para nós sermos rápidos. Os irmãos vão acompanhar na sua lição depois, os irmãos que assistirem esse vídeo, e vão estar interagindo. A introdução diz o seguinte: primeiro, falar de missão. Missão é uma incumbência que alguém deve executar a pedido de outro, a ordem de outro, o encargo. Alguém chega para você no trabalho e diz assim: eu tenho uma missão para você. Sua missão é essa, essa, essa e essa. É uma missão, ele está lhe dando uma incumbência. De alguém é um pedido. Jesus nos deu essa incumbência, essa missão de pregar o evangelho. Fazer missões não é só você sair do seu estado, do seu país. Não. Missão é você aceitar a incumbência e o pedido de outro, ou seja, de alguém que é superior a você, está lhe incumbindo daquela responsabilidade. Nós fomos convidados a esta responsabilidade, esta missão Jesus nos deu, de pregarmos o evangelho, de evangelização, seja o evangelho em massa, seja o evangelho individual, o evangelho de forma coletiva e individual, para atingir as grandes massas. É o evangelismo, é evangelizar, é alcançar as almas. Esse é o objetivo principal. A introdução diz o seguinte: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus, para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. O reino de Deus ele só cresce à medida que os pecadores vão se convertendo, que as pessoas vão se convertendo. E como se converte? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo esta mensagem salvífica, essa mensagem que ela é transformadora, que tem o poder de reaproximar o homem de Deus, por mediante quem? Mediante Jesus Cristo, como diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 5. Eu vou ler aqui para nós termos mais segurança naquilo que nós estamos falando. Vejamos o que é que Paulo diz em 1 Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, e no versículo 5, o que é que ele diz? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não há outro para mediar, para intermediar, para arbitrar, para estar ali diante de Deus e Jesus. Aliás, para Jesus estar entre Deus e o homem. Não há outro para arbitrar nesse meio, só Jesus pode arbitrar. Trazer o homem ao reencontro com Deus, através da sua morte na cruz e da pregação e propagação do Evangelho de Cristo. E o agente escolhido, o agente único, a agência escolhida pelo reino de Deus para essa finalidade, para levar a mensagem, não há outra, é a igreja que é formada pelos seus membros. Esta é a única agência que foi escolhida para levar a mensagem do Evangelho, não há outro. O caminho é este, e quem leva este caminho é a igreja de Cristo, não há outro, é a igreja. O primeiro item, o primeiro tema desta lição diz assim: a evangelização como prioridade é algo prioritário, não há outro, é algo prioritário. Para se alcançar as almas, tem que ser através do Evangelho. A prioridade é o Evangelho. É a evangelização, não há outra. Fonte. Vamos lá. O Evangelho não é uma mensagem alternativa. Não é uma mensagem alternativa dizer, não. Você pode ter uma alternativa dizer, na hora que você vai para um almoço, uma viagem, no almoço, ó, você não quiser essa comida aqui, tem essa alternativa aqui.
que é mais barato, você pode chegar no restaurante, mas tem essa alternativa numa viagem, ó, tem esse caminho aqui, mas esse aqui é um caminho, ele é mais difícil, mas é uma alternativa melhor para você chegar. Não, não há outra alternativa. Não há outra. Não é uma alternativa dizer, evangelho é uma... Não, nada disso. É a priori, prioridade é o evangelho, não tem outra fonte. Não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que rejeitam. A divulgação da boa nova de Cristo é tarefa de todos. Não há. Não. Em Mateus 20 e 28 diz que Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, você tem que ver se está colocado neste muito, e só pode saber através do evangelho e aceitando Jesus como Salvador da sua alma. Jesus, ele não veio para ser servido, não, ele veio para servir, veio para dar a sua vida, e os evangelhos sinóticos dão essa narrativa completa. Os evangelistas, tanto Mateus, Marcos, Lucas, João, ele traz essa narrativa completa da missão de Jesus. O Antigo Testamento já falava, o profeta Isaías, quando profetizou uma das maiores profecias da história do Velho Testamento e da Bíblia, ele diz como era o padecimento de Jesus no capítulo 53, ele diz como era o sofrimento, o que Jesus iria passar. Enfim, não há outra fonte. Não. Foi através da morte de Jesus que o homem alcançou esta salvação, esse perdão. Então não há outro, não há outra, não é uma fonte alternativa. Jesus, ele não se apresentou como uma fonte alternativa, ele não é apresentado como uma fonte alternativa. Jesus, ele é a fonte principal. No capítulo 14 e no versículo 6 de João, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, então não há outro caminho. Há um adágio popular aí no mundo que diz que todo caminho dá na venda. Tudo bem, todo caminho pode dar na venda, você pegar um atalho, mas para o céu o caminho é Jesus. Não há outro caminho, não há outra esperança, não há outra porta. Em João, no capítulo 10, no versículo 9, ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Uma leitura figurada, porque a Bíblia trata de três linguagens. Este é um contexto onde a linguagem está de forma figurada. Ele está dizendo que ele é a porta. Ele não é a porta do quarto, ele não é a porta da entrada da sua casa, que muitas das vezes o homem não cristão chega embriagado, chuta de pé, derruba, não. Ele está dizendo que ele é a porta dá acesso. E Jesus, ele dá acesso à esperança, ele dá acesso à salvação, ele dá acesso ao céu, ele dá um acesso ao reencontro do homem com Deus, através do evangelho, através do poder de Deus. Então, o evangelho, a evangelização é o método eficaz para alcançar as pessoas e trazer ela ao reencontro com o seu Criador, com Jesus. O primeiro item desse tema diz assim, o evangelho, que Paulo menciona o que é. Não é uma conversa de botequim, não, é poder de Deus e salvação para os que creem. Essa palavra vem de duas palavras gregas, advérbio, bem, e angélia, que significa mensagem, ou seja, notícia de boas novas. Notícia de boas novas. É a expressão, quer dizer, a notícia de boas novas. Que significa mensagem, notícia nova. Assim as palavras evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, notícia alvissareira. No nascimento de Jesus, ali em Lucas, no capítulo 2 e no versículo 10, quando foi anunciado o nascimento de Jesus, foi dito, eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todos os povos. Quer dizer, uma notícia alvissareira, uma boa notícia, uma notícia nova que era anunciando o nascimento de Jesus Cristo. A mensagem de Cristo, que salva o pecador, João 3,16, porque é aquilo que diz, não há outro meio, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus que abrange, o amor de Deus que não tem medida, para que todos que nele creio, tenha a vida eterna. Aceitou? Ser fiel, tem a vida eterna. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16, 1 Coríntios 15, versículo diz, só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. É verdade.
A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3, que Cristo morreu por nossos pecados. Não foi por outra finalidade, não. Cristo morreu por nossos pecados. Segundo o quê? Segundo uma história que alguém contou? Não, segundo um grande filósofo, ele foi quem disse. Não. Cristo morreu por nossos pecados, diz Paulo claramente em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Não há outro caminho. Só se anunciando as boas novas de salvação, só por intermédio de Jesus é que o homem conhece o novo caminho, o caminho da esperança, o caminho da paz, o caminho do perdão, o caminho da reconciliação. É aquilo que está em João, no Evangelho de João 1, 11, 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos que o receberam, deu-se o direito de serem feitos filho de Deus. Ou seja, direito é poder, direito é algo adquirido. Este é o maior direito do homem, é ser feito filho de Deus, é ser chamado filho da salvação, filho de Deus. E isso só se consegue através do Evangelho, só se consegue através da pregação do Evangelho e da evangelização, não há outra forma. O segundo item, o único salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus, Atos 20 e 24. Paulo, quando ele se despede dos anciãos ali em Mileto, ele usa uma expressão muito clara, muito objetiva. Ele fala do que iria passar, ele fala do seu sofrimento, ele diz agora, indo a Jerusalém, não sabendo o que lá me espera, senão que o Espírito Santo me assegura que de cidade em cidade me espera cadeias e tribulações. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria, não era com tristeza, apesar de todo o sofrimento, sabendo que prisões lhe esperava, naufrágio, quarentena de açoite, foi fustigado com vara. Não, mesmo sabendo que tudo isso esperava, ele disse, eu vou nessa missão aqui, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele se colocava à disposição. Eu estou me despedindo de vocês. Eu estou dizendo aqui nesta igreja em Éfeso o que eu vou passar, o que vai acontecer comigo. Eu estou me antecipando aos fatos, eu estou profetizando que nesta missão que eu vou ter agora, nesta obra missionária, eu vou passar por isso. Eu não sei o que lá me espera, mas o Espírito Santo já me assegurou do sofrimento, de tudo que eu vou passar, mas Paulo tinha convicção do que ele esperava, da parte maior, do bem maior que ele esperava da sua recompensa. Vamos adiante. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Romanos 13, 23, 5 e 12. Todos pecaram. Destituídos estavam da glória de Deus, mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então é o canal da esperança, é Jesus, é o canal. Não existe o meio de salvação sem Jesus, Atos 4 e 12. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14, versículo 6, nós citamos, ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. E também afirmou, o campo é o mundo, Mateus 13 e 38, claro, a pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, de forma nenhuma. É aquilo que nós citamos, é um só mediador, para mediar, para arbitrar, para estar, entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo não há outro nome. Aí no mundo pode arrumar outro nome, não tem problema. O homem escolhe o que ele quer. Tem o livre-arbítrio, é um direito de escolha. Agora, só há para arbitrar, para intermediar, só Jesus. Nós já citamos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Uma outra fonte. A fonte é Jesus. Porque não existe salvação sem Jesus. É o campo, é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização. Local e mundial. Você pode evangelizar de forma local e mundial. No mundo, abrange. Todo mundo, todo o universo. Terceiro, uma agência legítima. É uma agência legítima. É uma instituição legítima. Foi quem recebeu o ID. O ID. Paulo chegou a dizer em Gálatas, se não me escapa agora a mente, eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Mas em 5:24, ele, desde agora ninguém me inquieta. Não, nada me inquieta. Porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A marca do sofrimento. Ele tem a marca da pregação do Evangelho. É a igreja que recebeu Jesus. É quem pode evangelizar, é quem tem carta. É quem tem passaporte, é quem tem autorização, é quem tem o consentimento, é quem recebeu a ordenança.
de pregar o evangelho é a igreja de Cristo. Essa está incumbida de responsabilidade. Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja, que é o terceiro item, como a única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas, se mobilizar todos. É um trabalho de todos. Não é um trabalho do teólogo preparadíssimo. Não é só um trabalho do culto, do intelectual. Não é só um trabalho de quem tem muita saúde. Não é só um trabalho dos que podem se vestir muito bem. Não é só um trabalho dos jovens, não, é um trabalho dos que podem, dos que estão. Essa incumbência foi dada a toda a igreja é formada do seu corpo pelos seus membros, independente de sexo, idade e condição financeira, formação cultural, acadêmica, não. Todos que formam a igreja. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de alma, Atos 8,4. Cada crente na igreja primitiva que fez crescer nos dias dos apóstolos foi isso. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Mateus 11, 28 e 30. Isso é feito mediante o evangelho. Devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo, Romano 1,16. Aquilo que nós já citamos. Já citamos no início da nossa lição, que está no texto áureo, Romanos 1,16. O segundo tema para nós adiantarmos, os irmãos aí em casa vão analisando, acompanhem com a revista, os que forem assistir esse vídeo. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Todos. Não se pode antecipar a salvação, dizer esse está predestinado à vida, que aí é outro estudo, que é a doutrina da predestinação, e não é nesse contexto que nós vamos falar, porque isso é outra finalidade, e o tempo também não vai nos permitir. Nós não estamos falando aqui de A, ou B ou C, falar sobre predestinação, não. Nós vamos falar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E você só vai saber, só vai se saber se pregar o evangelho. O evangelho da salvação, o evangelho de poder, o evangelho que liberta. A extensão da obra expiatória, o segundo tema, de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mas especialmente depois da reforma protestante. Não se pretende aqui finalizar, pois o que importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. Nós não vamos aqui fazer o que o escritor está dizendo, fulanizar ninguém, citar nome de ninguém da reforma protestante, que foi um grande passo para o avanço da igreja, não. Não é isso, não vamos aqui tratar de Lutero, de Calvino, não. Não vamos entrar nesse método, não, de forma alguma. Não se trata de falar de Melacton, que foi o grande que participou desses três, foram os três maiores, talvez, da reforma protestante, Lutero, Calvino, Melacton, não. Ou não vamos falar aqui de George Miller, que leu a Bíblia 200 vezes, inclusive dela 100 vezes ele leu a Bíblia de joelho. Lutero, que foi um grande homem reformador, um dos grandes da reforma protestante, que fixou as suas 95 teses, inclusive uma solanamente graça, que quer dizer, só era pela graça a salvação, não existia outro caminho, e é claro, em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 8, está escrito. Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, a graça é o favor imerecido de Deus. Então, uma das 95 teses de Lutero, o apontado fixado na Catedral de Wittenberg, sinalizava isso. Nas suas 95 teses, de solamente graça, quer dizer, só pela graça, não existe outra forma de salvação. Mas nós aqui não vamos finalizar com relação à reforma protestante, não vamos entrar nesse campo, nessa área, porque o nosso objetivo é outro. A compreensão do assunto à luz da Bíblia. Vamos lá, o primeiro item, a nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia, ela é pentecostal. E vem diretamente das escrituras sagradas, não vem de outro lugar, não vem de outra fonte. Nós não usamos outro livro como base. Aos livros escritos pelos nossos escritores, por sinais muitos preparadíssimos, mas eles são escritos à luz da Bíblia, tendo como base a Bíblia Sagrada, porque a fonte principal é a Bíblia, não há outro manual. Não, o manual é a Bíblia, esse compêndio de livros que nos forma
toda a base de todo o nosso ensinamento, da teologia, da cristologia, da bibliologia, da eclesiologia, da antropologia, da imartologia, da angelologia, da escatologia, da soteriologia, tudo está incluído aqui, que seja a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus Cristo, a doutrina da igreja, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina dos anjos, a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Este compêndio de doutrina que forma a Bíblia Sagrada, que está na Bíblia, esse contexto vem da Bíblia, não vem de outra fonte. A fonte é a Bíblia, é de onde vem a nossa teologia. Sem intermediação dos teólogos, não tem intermediação de teólogo nenhum. É aquilo que eu já citei, não interessa. Eu até citei o nome de 3 só para você ter ideia, não interessa. For importante, mas não vem daí, vem da Bíblia Sagrada. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo reformador como intermediário. A CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical, publicada desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia original é estritamente bíblica e um dos legados deixados por nossos pioneiros, 2 Timóteo 3, 14 e 17. Essa é que é a ponte. O legado é a Bíblia. Não existe, em hipótese alguma, não existe. Eu vou só ler para nós termos uma ideia do que é que se diz. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Mais adiante ele diz, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não vem de outro lugar, vem da Bíblia. A fonte é a Bíblia. Segundo isso, por que Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações da Escritura. Expiação limitada e expiação ilimitada. Primeiro, expiar é o ato de purificação de alguém que tinha crime ou falta. No caso de Jesus, foi considerado, pelos romanos talvez, como criminoso, mas Jesus não tinha crime nenhum. O objetivo de Jesus era anunciar o evangelho e se mostrar, se apresentar à humanidade e à sociedade como filho de Deus, que era o que ele era, ou como próprio Deus. Não havia crime nenhum em Jesus. Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas. Aí entra os que ensinam a predestinação dessa forma. Eu não vou entrar nesse detalhe. Desde antes da fundação do mundo, tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada. E eu concordo plenamente. E baseada numa exegese ruim. Exegese vem de exegética, sacar ou extrair, tirar o conteúdo. É uma exegese ruim. E eu concordo plenamente. Como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que se trata de todos os homens crentes. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outra passagem bíblica, que eles interpretam de modo e ajustarem as suas próprias teologias. Devemos usar sempre como fonte a Bíblia. Ler é importante. Eu tenho muitos livros, eu leio, mas a fonte é a Bíblia. E eu tenho meus próprios pensamentos. E nós temos que orar, temos que ler e orar e procurar interpretar as Escrituras. Aprendemos um dos outros, aprendemos. Mas, apesar de todo o nome, de todo o renome de alguns historiadores, escritores, apesar de todo o renome, todo o conhecimento fantástico e brilhante que muitos têm aí fora, no campo do ensinamento, nós também devemos ler as Escrituras e pedir entendimento a Deus e interpretação e ter os nossos pensamentos. Nós vemos muitas teses que foram ensinadas aí no passado que falharam, por grandes escritores e historiadores que falharam, que não aconteceu nada do que ele previa, nem o que eles falavam e interpretavam. Letra B, expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse sim recebemos de nossos pais. Claro. Jesus morreu por todos. Eu estou fazendo um sacrifício pleno e completo. Jesus fez um sacrifício pleno e completo. Agora, cabe ao homem decidir
É o livre-arbítrio, é o direito de escolha. Cabe o homem decidir o que é que ele quer. Se ele quer Jesus ou o que é que ele vai querer. O que é que ele quer? Ele é quem vai decidir. Aqui ele decide através da pregação do Evangelho, ouvindo a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus e a salvação para os que crêem. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo, João 4,42. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, 1 João 4,14, e não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. 1 João 2,2. Por isso que Jesus mandou pregar no mundo inteiro a toda criatura. É um erro teológico afirmar que a expiação é limitada. João 3,16, Tito 2,11. Jesus morreu por todos os pecadores. Tito em 2,11 ele diz, porque a graça de Deus... Paulo diz claramente em Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos. Então devemos evangelizar de forma abrangente. Todos têm o direito de ouvir a palavra de Deus e fazer sua decisão. E decidir, fazer sua opção. Para nós finalizarmos o terceiro tema, porque o tempo do nosso vídeo já está finalizando. A evangelização local e transcultural, ela transcende. Vamos lá, ela é local, mas ela também transcende, ela vai longe, ela é abrangente. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefa precípuas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Vai ver que esse foi o grande homem das missões. Este é um grande homem das missões do apóstolo São Paulo. Eu fico impressionado com a chamada do apóstolo São Paulo, porque Jesus, a igreja primitiva, estava no seu auge, estava, como se diz, estava fumegando, estava na apoteose. Tinha os discípulos, mas Jesus foi buscar Paulo lá, perseguidor dos cristãos, para mostrar a ele. Sabia o que era que tinha ali naquele homem, sabia o que era que ele ia extrair daquela criatura, daquela figura, o que era que ele tinha, e a prova está aí, no Novo Testamento, nas suas epístolas, nos seus escritos, aquele grande homem, aquele grande missionário. Primeiro item, a evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. E o que Jesus fez, Mateus 4,23, e nos mandou que fizéssemos também. Está no versículo 16 e no versículo 7, é o ide que eu citei no início. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo, Atos 4,33. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais, porque a igreja fazia. É acompanhada de fato. Lá em Atos 2,42, de perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, isso é o pão de casa, o pão caseiro, e nas orações. E perseverava na doutrina porque é a base da igreja, é doutrina. A igreja não ensina através de outro livro, a não ser a Bíblia, que somente ela, não existe outra fonte, primeiramente. 3,16 de 2 Timóteo, toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para redarguir, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em quê? Em justiça. Então é a Bíblia, não há outra fonte. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da rua Azusa, era evangelística e missionária. Até se pensava a princípio que o dom de língua era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia é isto, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu, mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica, missionária, mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem a xenolalia, mesmo sem isso. Sem esta expressão, se seguiu a pregação do evangelho. Segundo as missões, o evangelho do missionário
É o segundo item, é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente. É a cultura diferente da nossa mensagem. É a mesma, é necessário ajustar e adaptar estratégia conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, para se anunciar Jesus. Atos 13, 16, 17, 32. E compare com o discurso no Areópago, em Atenas. Atos 17, 22, 31. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas, sua mensagem, porém é universal, é universal. A linguagem do evangelho, ela não é local, ela não é nacional, ela é universal, ela é mundial, a linguagem do evangelho. E a linguagem do evangelho, qual é a linguagem do evangelho? Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus e salvação para os que crêem, é universal. Jesus disse, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura, ela é universal, ela não é uma linguagem local, nem nacional, ou podemos até dizer, nem é local, na sua localidade, nem é municipal, nem é estadual, nem é nacional, ela é universal. Ela é para o universo. E a mensagem do evangelho, ela não tem como objetivo de padronizar o mundo, de ajustar, é assim, não. A mensagem do evangelho é para resgatar o homem, para salvar, para tirar o homem do abismo maior, do pecado. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo e etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Apocalipse 5, 11 a 13. Por isso o apóstolo Paulo diz que, sendo livre, se fez servo de todo judeu, de todos. Fez servo de todos, judeus, para os judeus, sem lei para os sem lei. 1 Coríntios 9, 19, 22. Para ganhá-lo para Jesus. Era esse o objetivo de Paulo. Era esse o objetivo de Paulo. Cor, raça, não. Esse era o objetivo. Terceiro item, o desafio hoje. Jesus disse, o campo é o mundo, Mateus 13, 38. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade e a tua, não. Eu não posso evangelizar não, por quê? Porque eu estou aqui, eu vi uma visita em São Paulo e eu só posso evangelizar. Não, você evangeliza onde você estiver, dentro do ônibus. Aqueles que querem, que lhe ouvir, que perguntam, você tem que ter sempre uma resposta. Enfim. Qualquer local você pode pregar o evangelho. Por mais restrito que seja, mas você, se não vai ter uma exigência, digamos aqui em hospital, não fale alto, sussurrando, mas você está anunciando ali o evangelho. De uma forma ou de outra. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade e a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, e depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1 e 8. Isso fala de simultaneidade. Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus. Pois Jesus mesmo disse, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem, Mateus 10 e 23. Então, meus irmãos, estamos finalizando este assunto, que é a 11ª lição. Nós estávamos com essa responsabilidade de falar nesta lição do nosso estudo deste dia de hoje. Recebemos este convite através do nosso presbítero Joabe, aqui da igreja que eu faço parte em Bonança, que tem como pastor, nosso pastor Joel Calado, que é o pastor local, como pastor presidente da nossa convenção, o pastor Ailton José Alves, e o nosso presbítero aqui da igreja de Cidade de Deus, onde eu resido, é o nosso presbítero Joabe. Ele tinha me convidado me anunciou que eu estava escalado para dar uma palavra nessa 11ª lição. Mas segundo o decreto do governador em nosso estado, que impõe muitas regras, não foi possível. E eu aproveitei para fazer este vídeo. E você, através do meu canal no YouTube, que você pode ir lá e colocar Silvio Félix, Palavra de Fé, e vai aparecer essa mensagem e outras mensagens para você assistir, ouvir e tirar suas conclusões. Então vá lá no meu canal, Silvio Félix, você escreve Silvio Félix, Palavra de Fé, vai aparecer lá. Você, querendo, pode se inscrever no canal e acessar esse e outros vídeos. Curta, se inscreva no canal, curta o vídeo, assista o vídeo, dê o seu like, deixe o seu comentário. Se nós pudermos responder, vamos responder.
Se não der para responder hoje, respondemos em outra oportunidade, mas vamos procurar responder. E aproveito para que vocês venham interagir juntamente comigo e aprender sobre este compromisso que nós temos com a evangelização. Então, que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado, e o Senhor continue nos abençoando. Que Deus nos abençoe.